Vamos tratar agora de algumas questões envolvendo tensões em vigas em flexão pura. O que é uma viga em flexão pura? A viga em flexão pura é aquela que os esforços internos abrangem apenas momentos fletores, ou seja, esforços cortantes iguais a zero. Tá? Flexão pura é esforço cortante igual a zero. Vamos supor que a gente tem uma viga engastada, tá? E a gente aplica esse momento aqui, M nela. Vamos ver o que acontece com os esforços internos dela. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer. A gente tem as equações diferenciais. As equações diferenciais vão ser dvy de x é igual ao carregamento. E a derivada do momento vetor vai ser igual ao esforço cortante. Condições de contorno. Vamos lá, condições de contorno. A gente não sabe nada sobre o lado engastado, né? Se você botar uns vídeos aí, vai ter um vídeo com as tabelinhas mostrando as condições de contorno para cada tipo de conexão. A gente não sabe nada em x igual a zero, ou seja, onde ele está engastado, né? O x a gente começa a partir do lado direito. Em x igual a zero, então, a gente não sabe. E o momento também a gente não sabe, em x igual a zero. Mas, na outra extremidade, a gente tem um carregamento de momento pontual. Então, a gente sabe que o Vy em x igual a zero, ou desculpa, em x igual a L é igual a zero, porque não tem nenhuma força pontual, mas tem um momento pontual. Que é igual a m. Okay? O carregamento Q de x. Vamos lá. Lembrando, tudo que está na extremidade da barra, qualquer esforço na extremidade da barra, a gente considera como condição de contorno. O que não está na extremidade da barra, a gente considera carregamento. A gente vê que a gente não tem nenhuma força aplicada externamente a essa barra, a não ser nas extremidades. Então o carregamento é zero. Ok? Então vamos lá. Vy é igual a integral de Q. Que vai ser igual a uma constante C1, né? Integral de zero é uma constante C1. E o mz vai ser a integral de C1, ou seja, a integral do Vy. E esse carinha aqui vai ser igual a C1x mais C2. A gente sabe que das condições de contorno que Vy em x igual a L é zero, certo? Então isso significa que C1 é igual a zero, né? E se a gente substituísse em qualquer lugar, né, vai dar igual. E o mz em x igual a L, ou seja, mz em x igual a L, que é igual a C1 vezes L mais C2, vai ser igual a M. Isso aqui dá zero, então C2 é igual a M. Como o meu momento Z é igual a C1x, que é zero, mais C2, então meu momento Z é igual a M. Ou seja, se eu cortar a minha viga em qualquer plano aqui, o esforço cortante vai ser zero e o momento vetor vai ser M. Massa, né? Massa. Vamos apagar esse negócio aqui. Beleza. Bom, a gente tinha visto, né? Meu lápis não tá funcionando. O meu M, então, o meu momento vetor é igual a M para qualquer ponto da barra. Então, se a gente cortar, né, a barra em qualquer ponto, a gente tem o momento vetor igual a M. Se a gente está aplicando o momento positivo, né, a barra está sorrindo. Dá para ver, né, que a gente está alongando a parte de baixo da barra, enquanto a parte de cima ela não alonga, ela comprime, né? Se a gente fizer um corte nessa barra, né, nesse plano roxo aqui que eu fiz, a gente vai ver que a distribuição de tensões normais dentro da barra, né, vai ser de tal forma que a parte de cima da barra comprime e a parte de baixo ela traciona, né? Ela se estende.
Em algum ponto no meio dessa barra, as tensões são iguais a zero. E nesse ponto a gente chama linha neutra. A linha neutra é onde a barra não, onde a viga não está vendo nenhum esforço. Tá? A gente normalmente vai usar o y contando a partir dessa linha neutra. Então, nosso sistema de coordenadas vai ser x contando a partir do primeiro ponto da esquerda para a direita, na nossa viga, e o y vai ser de baixo para cima, começando da linha neutra. Massa? Vamos lembrar o que é uma tensão, né? Uma tensão normal é uma tensão que atua na direção normal a um plano. Na direção paralela ao plano, a gente teria uma tensão de cisalhamento. Mas aqui, como a gente não tem nenhum esforço cortante, a gente não tem, nesse caso, tensão de cisalhamento. É importante notar que aqui, nesse ponto do curso, a gente está considerando algumas hipóteses, tá? Primeiro, a gente está considerando que a barra é homogênea. A nossa viga é homogênea. Ou seja, ela é feita de um único material. A gente está supondo também que a gente, se vocês vão lembrar lá de Hazmat 1, né? Se você pegar um diagrama de tensão e deformação, né? Deformação e tensão, a gente tem uma região que é linear. Seria a região elástica do material, a região em que ele não escoa, em que não há deformações plásticas. A gente está considerando que a gente está sempre atuando nessa região, tá bom? Então, essa é a nossa segunda hipótese. E também a gente está atuando sobre a hipótese de que a gente tem um plano de simetria nessa viga. Essa viga ela pode ser em forma de T, tá? Por exemplo. Ela pode ter qualquer formato maluco, desde que você tenha um plano vertical aqui de simetria, né? Um plano nessa direção aqui, um plano que corta a viga no plano XY. Ok. É um plano que corta a viga paralela ao plano XY, no caso, né? Ok. Essas são as coisas que a gente assumiu aqui. Eu não estou entrando muito em detalhes aqui, né? Porque vocês já viram tudo isso aqui em Hazmat 1. Então estou passando um pouquinho mais rápido. Só para a gente ir lembrando, né? Como a gente tem uma situação de equilíbrio, a somatória de forças é igual a zero. Bom, qual é a força total que atua sobre um plano, né? Basicamente, se você tem um plano qualquer e você tem tensões distribuídas nesse plano, a gente sabe que um pedacinho de força, né, um elemento de força, seria igual a um dA, um elemento de área, multiplicado pela tensão. Isso significa que a força total vai ser igual à integral de sigma xx vezes o dA. Okay? Bom, essa é a força total. Essa força total tem que ser igual a zero, porque temos equilíbrio nesse plano. Massa, né? Então vamos lá. Integral de sigma xx dA igual a zero. Integral da força é zero. Mas a gente sabe também, né, que lá de Hazmat 1, que dentro da viga, quando a gente tem todas essas suposições de material homogêneo, de plano de simetria, tudo isso, a gente sabe que a tensão normal ela varia linearmente com y. Ok? A tensão normal varia linearmente com y. A gente pode dizer que sigma xx é igual a uma constante vezes y. Bom? Logo, se a gente substituir sigma xx por uma constante vezes y dentro da integral, a gente tem que k, jogando para fora da integral, porque é uma constante, vezes integral de y dA é igual a zero, ou seja, integral de y dA é igual a zero. Supondo que k não é zero, porque a gente está com a viga em flexão pura. Beleza? Bom, se a gente integrasse nesse cara dá zero, o que significa que a força resultante aqui, né, normal, é zero. Porém, a gente tem algum momento, concorda? A gente tem forças em relação a... vamos pegar aqui uma força vezes uma distância.
Bom, a somatória de forças que atuam nesse plano é zero. Ou seja, a integral de y dA é igual a zero. Ou seja, para uma viga homogênea, né, a linha neutra se encontra no centro geométrico da seção. No centroide da seção. Se esse plano fosse uma massa, então seria o centro de massa desse plano. Para um retângulo, né, como esse caso que a gente está mostrando, nesse retângulo, essa linha ficaria exatamente na metade, né? Seria h sobre 2 aqui, h sobre 2 aqui, e aqui você teria a linha neutra. Para uma figura diferente, sei lá, vamos supor uma seção nesse formato maluco aqui, vamos supor que tem um plano de simetria, a linha neutra estaria mais para cima, porque você tem mais, digamos assim, área concentrada na parte de cima. Se você tem uma forma de T, por exemplo, né, que é bem comum em vigas, você teria um centro geométrico que ele, vamos supor que aqui seja H, total, né? Então o H1 vai ser menor do que H2 aqui na H1 e H2. Esse cara daqui vai ser menor, porque o centroide vai estar mais para cima do que, digamos assim, o centro relativo à altura. Tá bom? A metade da altura. E se eu tivesse, enfim, algo bem estreito assim, só para exagerar, né, para visualizar, o centro geométrico estaria basicamente no centro desse retângulo maior, aproximadamente, né? Bom, vou só lembrar aqui mais umas coisas para as próximas aulas, né? Vamos lembrar que se a gente pegar um pedaço de material, a gente pode escrever as tensões que agem sobre ele. A gente pode desenhar, né? Pode representar. Vamos supor que a gente pode fazer isso com 3D também, né? Vamos supor aqui que isso aqui fosse um cubo, né? A gente tem jeito melhor de fazer isso, né? Vamos supor que isso aqui fosse um cubinho de material. A gente poderia colocar também as tensões na direção Z, normais. E também nós poderíamos colocar nesse diagrama as tensões de cisalhamento. Mas por enquanto não vamos tratar das tensões de cisalhamento, vamos tentar tratar só das tensões normais. Basicamente, as tensões normais elas se relacionam com a deformação do material, deformação específica do material, de acordo com o módulo de elasticidade. Então temos uma relação linear. Vamos lembrar que a gente está assumindo, né, que a gente está trabalhando aqui sempre na região linear do diagrama de tensão-deformação. Tá? A gente não está considerando essas regiões onde acontecem escoamento, deformações plásticas, a gente considera só a região linear, no comecinho da curva aqui. O que é a... Opa, fiz alguma coisa errada aqui, né? Aqui não é assim, aqui seria assim, né? Vamos considerar uma barra, né? Uma barrinha, e a gente traciona ela, certo? Ela vai sofrer uma deformação, e essa deformação, né, digamos assim, esse ΔL dividida pelo comprimento inicial vai te dar justamente esse cara aqui. Bom? Então esse cara aqui é como se fosse a variação do tamanho do seu material em proporção ao seu tamanho original. Fazendo uma analogia, né, com o sistema massa-mols, a gente pode dizer que um material, dada aquela região linear, né, do diagrama de tensão e deformação, a gente está sempre dentro dela. Ele se comporta analogamente a uma mola. Então, se a gente tivesse essa barra em tração aqui, seria essa daqui, né, que eu desenhei, seria mais ou menos equivalente seria análogo a uma mola sobre tração. Então, nesse exemplo, as nossas tensões seriam análogas à força. A nossa deformação seria análoga ao deslocamento da mola. E a rigidez da mola seria análoga ao módulo de elasticidade.